Pessoal, olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né, de funções de várias variáveis. E hoje nós vamos falar sobre derivadas parciais, certo? Na verdade, nós vamos continuar o nosso assunto de derivadas parciais, mas hoje nós vamos falar especificamente de derivação implícita, como vocês podem ver aqui, né? É o tema de hoje. Bom, o que é derivação implícita? É o seguinte, a regra da cadeia, deixa eu só marcar o tempo aqui para o vídeo não ficar longo, ficar monitorando, né? Pronto. A regra da cadeia pode ser utilizada para dar uma descrição mais completa do processo de derivação implícita, né? Visto o caso para funções de uma variável. Então é o seguinte, nós vamos começar a falar de derivação implícita para o caso de funções de uma variável, conforme vocês viram lá em cálculo 1. E a partir do conceito apresentado lá, nós vamos dar uma ampliada no conceito e vamos chegar para funções de várias variáveis, como nós estamos trabalhando aqui. Então, nós vamos supor que tenhamos uma equação da forma f de x, y definida implicitamente como uma função diferenciável de x. Ou seja, ela está definida implicitamente. Como, por exemplo, é o caso desse exemplo aqui, certo? Não tem como eu separar x de y de maneira que fique y igual a uma função de x. Apesar de y estar escrito em função de x, esse y está definido implicitamente, né? Essa é a ideia da palavra implicitamente. Ou seja, nós vamos ter y igual a f de x, mas nós vamos ter esse y igual a f de x dentro de uma função maior, f de x igual a zero, para todo x no domínio de f, ok? Dado que f seja diferenciável, né, ou seja, eu posso derivar f, usando o primeiro caso da regra da cadeia, que a gente viu nas aulas passadas, nós vamos derivar os dois lados da equação com relação a x. E aí, usando a regra da cadeia, nós vamos chegar na seguinte sentença. Certo? Del f, del x, dx, dx. Mais del f, del y, dy, dx. Isso daqui nós já sabemos que é 1, ok? Então vai ficar 1 vezes del f, del x. Que eu vou passar para o lado de lá negativo. Como eu quero saber quem é esse cara aqui, esse cara que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então esse vem negativo e esse vem dividindo. Então com isso eu gero que dy dx é menos del f del x sobre del f del y. E isso, escrito em uma outra linguagem, né, em uma outra notação, é f sub x sobre f sub y. Então, a derivada de y com relação a x é a derivada parcial da f grande com relação a x dividido pela derivada parcial da f grande com relação a y. Então, baseado nesse conceito, vamos resolver o nosso exemplo. Né? Ele quer y'. Quem é y'? É dy dx. Né? De maneira que nós vamos ter essa função definida implicitamente. Quem é o meu f? F de xy será x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy igual a zero. Né? Ela sempre tem que ficar igual a zero. Então 6xy vem para cá negativo. Dessa forma, quem vai ser f sub x? 3x quadrado, esse dá zero, menos 6y. Ok? E quem vai ser f sub y? 3y ao quadrado, porque x ao cubo dá zero, menos 6x. E aí nós vamos dividir um pelo outro, né? Então, dy dx é 3x quadrado menos 6y sobre 3y ao quadrado menos 6x. Colocando 3 em evidência em cima e embaixo, vai ficar
Corta aqui. Isso fica x² menos 2y sobre y² menos 2x. Desculpa aqui, viu, gente? Aqui é 2. 2. Opa! Azul não. Aqui. 2x. Ok? Menos. Aqui tem menos, certo? Então vai ficar assim, fazendo o jogo de sinal, né? Vai ficar menos x² mais 2y sobre y² menos 2x. Beleza, entendido. Agora vamos ampliar esse conceito. Trabalhamos com funções de 2 variáveis, agora vamos para funções de 3 variáveis, certo? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Suponha agora que z seja definido implicitamente como uma função de x, y, ou seja, z é f de x, y, certo? Por uma equação que seja dessa forma, né? Ou seja, eu coloco tudo no mesmo membro igual a zero. Isso é a mesma coisa de dizer que f é f de x, y, f de x, y igual a zero, certo? Para todo x, y no domínio de f. Se essas duas funções, f e f, forem diferenciáveis, nós podemos usar a regra da cadeia, né? O caso 2, para derivar essa equação da forma, né? E aí, fazendo de maneira semelhante àquilo que nós fizemos mais em cima, aqui vai ficar del f, del x, del x, del x. Mais del f, del y, del x. Mais del f, del z, del x, né? Nesse caso aqui, o que é que nós vamos ter? Isso é 1, isso é 0, porque eu estou derivando o y com relação a x, né? Derivada parcial. Então é 0. E esse aqui eu não vai derivar nada, porque z está em função de x, certo? Então esse daqui, multiplicado por 1 é ele mesmo, passa negativo. Esse daqui dá 0. E esse daqui eu vou passar esse cara dividindo. Então vai ficar dessa forma aqui. De maneira análoga aqui também. Ok? Como vocês podem ver aqui. Então, dessa forma, nós chegamos a essas duas sentenças para encontrar as derivadas parciais de z com relação a x e de z com relação a y. Então, vamos tentar encontrar agora del z, del x e del z, del y da função dada, certo? Então, quem vai ser z para começar? X ao cubo mais y ao cubo mais 6xyz menos 1, que é igual a 0, certo? Dessa forma, quem vai ser del z, del x? Em cima vai ficar a derivada parcial de f ou de z com relação a x, né? Então vamos derivar com relação a x. Aqui vai ficar 3x ao quadrado, né? Menos 3x ao quadrado. Aqui dá 0, já que eu estou derivando com relação a x, né? Aqui dá 0. E aqui vai me dar, derivando com relação a x, vai me dar 6yz. E a derivada de 1 também é 0, ok? Denominador, vou derivar com relação a y, que é 0, ok? Aqui dá 3y², aqui dá 6xz e aqui dá 0, ok? Dessa forma, a gente também pode colocar 3 em evidência, né? Deixa eu fazer logo o jogo de sinal. Bota 3 em evidência. Aqui vai ficar menos x² menos 2yz sobre 3 vezes y² menos mais 2xz. Corta aqui. Del z, del x é menos x² menos 2yz sobre y² mais 2xz. Ok? Isso foi o primeiro caso. E o segundo? O segundo nada mais é do que derivada parcial de z com relação a y, né? E aí quem vai ser? Del z, del y vai ser, segundo a definição aqui. Opa, gente, eu fiz errado aqui, desculpa.
Aqui é com relação a z, tá? Aqui embaixo. A derivada com relação a z aqui é 0, 0. Aqui vai ficar 6xy. Ok? Derivando com relação a z. E aqui também vai ficar 6xy. Aqui vai ficar 3 vezes 2 vezes xy. E corta aqui. Então em cima vai ficar 2xz. 2xy. E aqui vamos derivar com relação a y sobre a derivada com relação a z. Quem vai ser a derivada com relação a y? Aqui vai dar 0. Aqui vai ficar 3y ao quadrado. Lembre-se sempre do menos na frente, certo? 3y ao quadrado. Mais 6, derivando com relação a y, né? Vai ficar 6xz. E com relação a 1 dá 0. Vamos derivar a de baixo. A de baixo nós vamos derivar com relação a z. Aqui vai dar 0, 0. Aqui vai ficar 6xy. Mais uma vez, botando 3 em evidência, nós vamos ter menos y quadrado, menos 2xz sobre 2xy. Certo? Essas são as nossas derivadas da função definida implicitamente com relação a x e y, ok? Bom, gente, feito isso, nós vamos para a próxima parte. Deixa eu só apagar aqui. Que é a parte que trata de vetor gradiente. Aliás, primeiro derivadas direcionais, certo? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre derivação implícita e derivadas direcionais. O que são derivadas direcionais? As derivadas parciais que a gente viu até a aula de hoje, né, representam as taxas de variação de z na direção dos eixos x e y, certo? Ou seja, nas direções e sentidos dos versores i e j. Lembrem-se que os versores, ou vetores, como queiram chamar, né? I tem coordenada 1, 0 e j tem coordenada 0, 1. Ok? Então, esses são vetores e são versores porque tem módulo 1, certo? Então, sempre que a gente faz a derivada parcial de z com relação a x ou com relação a y, a gente está fazendo a derivada nessa direção. As derivadas direcionais que nós vamos falar agora vai ser um sentido mais abrangente das derivadas parciais, certo? Então, vamos supor que a gente queira determinar a taxa de variação de z num ponto dado, só que na direção de um vetor arbitrário e unitário, AB, certo? Para fazermos isso, nós devemos considerar a superfície com equação, né, z igual a f de xy, e tomando z0 como sendo a aplicação desse ponto x0, y0 na função. Este ponto, x0, y0, z0, pertence à superfície, obviamente. Já que x0 e y0 eu vou aplicar na função e eu vou gerar um valor, essa terna ordenada pertence à superfície. Dessa forma, o plano vertical que passa pelo ponto P na direção do vetor U intercepta S em uma curva C. Ou seja, isso nós vamos ilustrar melhor por meio dessa imagem aqui que eu vou ampliar. E aí depois eu vou jogar isso aqui mais para baixo para a gente ver direitinho e depois eu posso, tá? Depois eu volto ao que era antes. Então, prestem bastante atenção no que ele está dizendo aqui, ó. Vou botar até mais para cima. Ele diz o seguinte: nós vamos ter um ponto P de coordenadas x0, y0 e z0, que é esse ponto aqui, ok? Esse ponto, como vocês podem ver, pertence à superfície azul S, certo? Só que o que eu vou fazer? Eu vou passar um plano no ponto P na direção do meu vetor U. Tá vendo o vetor U aqui embaixo? Tá vendo o U aqui embaixo? Eu vou passar um plano na direção de U e nesse ponto P. Certo? Isso vai fazer com que esse plano com essa superfície forme uma região de interseção, que é uma curva que eu vou chamar de C. Tá vendo a curva C aqui? É a interseção do plano com a superfície. Ok?
Nessa curva C eu posso passar uma reta tangente em P. E é isso que eu quero calcular, essa reta tangente em P, certo? Por quê? Porque a inclinação dessa reta tangente na curva C em P é a taxa de variação de Z na direção de U, ou seja, a derivada. Então, para a gente fazer isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tomar outro ponto, Q de x, y, z, pertencente à curva C, ok? Então, nós vamos pegar esse ponto pertencente a essa curva. Como vocês podem ver aqui, vou até botar de vermelho, esse ponto Q aqui, certo? E o ponto P eu vou botar de azul. E aí, o que é que acontece? Nós vamos ter com isso P' e Q', que são as projeções de P e Q no plano XY. Isso aqui, ó. Aqui embaixo nós vamos ter Q' e P', ok? São as projeções no plano XY. Então, o vetor P' e Q', que é formado por esse ponto aqui e esse, ok? É paralelo a U. Na verdade, se você for analisar pela figura, ele está em cima de U. Não necessariamente ele precisa estar sobre U. Basta que ele esteja paralelo a U, ok? Então, se ele é paralelo a U, o que é que nós vamos ter? Que um é múltiplo escalar do outro. Lembram lá de geometria analítica? Então, P', Q' é igual a U vezes um H qualquer. Ok? É uma constante que multiplicada por U vai dar o próprio P', Q'. Então, dessa forma, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que a taxa de variação em Z vai ficar sobre H. Porque H é a taxa de variação na direção de XY, né? H é o que está dando a diferença entre U e PQ. Então, essa é a taxa de variação em XY sobre a taxa de variação em Z. Mas quem é a taxa de variação em Z? É Z menos Z0, ou seja, o ponto Q menos o ponto P, ok? Isso vai ser f de x0 mais AH, y0 mais HB, menos f de x0 y0, que é a diferença desses dois pontos. Então, isso daqui tem a cara de um limite, né? Lembra aquele limite que a gente vê lá em cálculo diferencial para funções de uma variável? Então, isso aqui tem a cara de um limite. Se eu faço h tender a zero, o que, que vai acontecer? Esse ponto Q vai se aproximar de P tão próximo quanto eu queira. Ele vai ficar tão próximo. U vai ficar tão pequeno quanto eu queira. E aí nós vamos ter aquele fenômeno de instantaneidade na física, né? Que à medida com que eles se aproximam, eu não vou tendo mais um ponto médio. Eu vou ter um ponto instantâneo, uma tangência. Então, dessa forma, se a gente fizer o limite disso com h tendendo a zero, nós vamos obter o que nós chamamos de derivada direcional de f na direção e sentido de u. Ok? Então, deixa eu voltar aqui algumas coisas, para poder voltar ao que estava antes, né, até os tamanhos dos slides e tal, para a gente poder... Opa! Eu vou apagar, melhor. Para a gente poder trabalhar o conceito que está aqui nesse slidezinho, certo? Deixa eu trazer para cá. E aí nós temos o conceito de derivada direcional, que é qual? A derivada direcional de f em x0 e y0 na direção do vetor u é aquilo que a gente viu na definição agora. E a gente escreve ela assim, né? Como vocês podem ver aqui. A derivada de f no ponto x0 e y0 na direção do vetor u. Dessa forma, né, nós temos a derivada direcional, o conceito, a definição de derivada direcional. Mas, porém, no entanto, contudo, todavia, nós temos como calcular a derivada direcional de uma outra forma, de uma maneira mais fácil, que é um teorema que não vou me deter demonstrando aqui por conta do tempo, certo? Mas se f é uma função diferenciável de x e y, então f tem derivada direcional na direção do vetor u, e a forma da gente encontrar isso é essa formulazinha aqui, que
nós podemos resumir, simplificar. Aqui é só o exemplo, eu pensei que tinha escrito. Né? Que nós podemos simplificar como sendo, se você for analisar, né? D de U, f de x, y, na verdade é o produto escalar desse vetor vezes o vetor AB, concorda? Porque se você fizer o produto escalar desses dois vetores, tu vai ter f de x vezes A mais f de y vezes B, que é isso aqui. Beleza? Então você pode calcular a derivada direcional usando essa fórmula que fica, digamos assim, mais fácil de memorizar, tá bom? Então vamos usar essa relação aí, esse teorema, para a gente calcular a derivada direcional, certo? Dessa função, tal que U é um vetor unitário dado pelo ângulo π sobre 6, ok? Primeiro vamos calcular passo a passo. Quem vai ser a minha derivada parcial de f com relação a x? Primeira coisa a se fazer. Fica 3x² menos 3y, ok? E o outro dá zero, né? Derivada parcial de f com relação a y. X ao cubo dá zero, fica menos 3x mais 8y, ok? Essa é a derivada parcial com relação a y. Agora vamos calcular a derivada direcional, ok? Que no caso vai ser esse vetor vezes o vetor AB. Aliás, antes da gente fazer isso aqui, deixa eu apagar logo. Quem será o meu vetor AB? Quem será o meu vetor U? Ele diz que o vetor U é o vetor unitário dado pelo ângulo. A gente pode definir um vetor unitário a partir de um ângulo utilizando os conceitos de seno e cosseno. Que aqui no caso vai ser o cosseno de θ e o seno de θ. Tem um conceitozinho lá na geometria analítica que eu não me lembro agora o nome. Mas a gente pode usar isso daqui, tá? Então isso aqui vai ser o cosseno de π sobre 6 e o seno de π sobre 6. Π sobre 6, para quem não lembra, é 30. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 é 1 sobre 2. E aí nós vamos ter a derivada na direção de U de f de xy, que vai ser quem? O produto escalar de 3x² menos 3y, menos 3x mais 8y, ok? Vezes o vetor unitário que nós encontramos, raiz de 3 sobre 2, 1 sobre 2. Isso aqui vai nos dar que resultado? Raiz de 3 sobre 2 vezes 3x² menos 3y, mais 1 meio vezes menos 3x mais 8y. Ok? Só que nós não terminamos por aqui, porque a questão ela quer que a gente calcule na direção de U, né? Só que no ponto 1 e 2. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Já que nós temos a derivada direcional, né? É só aplicar em 1 e 2. Que vai ficar como? Vai ficar, deixa eu ajeitar, vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes 3 vezes 1 ao quadrado, não é isso? O x é 1 e o y é 2. Menos 3 vezes 2. Mais 1 meio vezes menos 3 vezes 1 mais 8 vezes 2. Ok? É 3x mesmo, 8y, né? É isso mesmo. Então, como é que vai ficar? Aqui dá 3, aqui dá 6. 3 menos 6, menos 3. Então, vai ficar menos 3 raiz de 3 sobre 2. Ok? Mas, aqui é
menos 3, aqui é 16. 16 menos 3 dá 13. 13 sobre 2, ou seja, o nosso resultado final é 13 menos 3 raiz de 3 sobre 2, ok? Ou seja, isso daqui é o que? É a inclinação da reta tangente no ponto 1, 2, na direção desse vetor unitário que é dado por esse ângulo aqui, ok? Bom, gente, é isso. Aqui por hoje nós finalizamos nosso conteúdo. Na próxima semana nós vamos falar sobre vetor gradiente, que é esse vetorzinho aqui que a gente encontrou. Nós vamos dar mais detalhes e trabalhar mais em cima dele, né, do conceito de gradiente, tá bom? Vamos falar dele e dizer como é que a gente usa ele para outras aplicações, beleza? Bom, pois é isso, espero que não tenha ficado dúvida. Caso tenha ficado, coloca aí nos comentários ou no momento oportuno, né, no momento exclusivo das dúvidas, a gente conversa sobre elas, tá bom, gente? Pois abraço e até a próxima.